A professora Ilana é uma mulher jovem, parda, com os cabelos longos, escuros e encaracolados. Ela tem olhos verdes e usa uma blusa branca, sem mangas e de gola alta. Olá, meu nome é Ilana, eu sou nutricionista, eu sou mestre em Ciências da Nutrição pela Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e eu sou doutoranda em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, na linha de pesquisa de Gestão Ambiental e Saúde, onde eu estudo sistemas alimentares junto com os Waurá, que é uma etnia do Alto Xingu. Em função desse projeto, eu fui premiada em 2024 com um fellowship de sistemas alimentares da WWF para financiar essa pesquisa de doutorado. E eu estou participando nesse momento da construção da matriz diagnóstica de sistemas alimentares indígenas no Brasil, que está sendo feita em conjunto com o MDS, CESAI. E eu estou coordenadora do grupo de trabalho interdisciplinar de sistemas alimentares do Grupo Saúde Planetária Brasil, do IEA-USP, e eu também integro o grupo de pesquisa, estudos The Indigenous Peoples Observatory Network, que é o IPON, que tem o objetivo de compreender esse nexo entre alimentação, clima e saúde. Nos últimos 3 anos, eu escolhi focar os meus estudos nesse tema, muito por entender que são os sistemas alimentares que mediam a relação entre as mudanças climáticas e as pressões socioambientais às quais essas populações indígenas estão expostas. E a insegurança alimentar e nutricional, ela é o resultado desse fenômeno, né? E a gente sabe que existem muitas lacunas quando a gente fala de povos indígenas, e eu vou, então, falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro vamos a um breve sumário. Esse é o nosso sumário, mais ou menos, assim, uma ideia do que a gente vai trabalhar hoje, mas é um assunto bastante complexo, então eu já aviso que a gente vai aprofundar o máximo que der no tempo que a gente tem. Então, a gente vai falar da diversidade dos povos indígenas no Brasil, da vulnerabilidade frente à mudança climática e outras pressões, da globalização e industrialização dos sistemas alimentares indígenas. Eu vou apresentar um caso específico do Xingu, que a gente tem vários estudos que avaliam o estado nutricional para falar de transição alimentar e nutricional, os impactos da degradação dos sistemas alimentares indígenas na saúde, na alimentação, na cultura, panorama da segurança alimentar e nutricional com os dados que a gente tem, né, entre os indígenas no Brasil, formas de avaliação da SAM e a EBI indígena, demarcação, conhecimentos tradicionais e as potências dos sistemas alimentares indígenas e elementos socioculturais dos sistemas alimentares indígenas para a gente concluir. Vocês vão perceber que em todos os slides a gente tem imagens diversas, vocês podem até ler assim na legenda que está logo abaixo dessa imagem. Todas elas são indígenas, brasileiros ou, enfim, latino-americanos e seus sistemas alimentares, para a gente poder ver um pouquinho dessa diversidade, né? Então, os objetivos da aula. Primeiro, compreender os sistemas alimentares indígenas em sua complexidade, reconhecendo os impactos das mudanças climáticas, das pressões socioambientais e da globalização na segurança alimentar. E discutir quais são as formas de avaliar a segurança alimentar e nutricional no contexto indígena, considerando a importância dos conhecimentos tradicionais, da demarcação, para a segurança e soberania alimentar. Então vamos começar falando sobre quem são os indígenas no Brasil, né? O último censo do IBGE de 2022 mostrou que o número de indígenas no Brasil é de 1.693.535 pessoas, que é quase o dobro do número registrado em 2010. E essas pessoas, elas vivem principalmente
na Amazônia Legal, que é a região formada pelos estados do norte, pelo Mato Grosso e pelo Maranhão, e mais da metade dessa população reside em áreas urbanas. Isso foi um dado surpreendente. E um pouco menos da metade reside nas 733 terras indígenas espalhadas pelo Brasil, o que mostra que tem um deslocamento dessa população para os centros urbanos. Dessas quase 1.700.000 pessoas indígenas, existem oficialmente, e aí são dados de 2010, porque ainda não saiu dados de 2022 sobre isso, 305 etnias e 274 línguas. Provavelmente esse número é ainda maior. Isso para todo o Brasil, tanto nas áreas urbanas quanto nas terras indígenas. Uma observação importante, né, é que isso mostra que tem uma grande diversidade entre os povos indígenas no Brasil, espalhados nos mais variados biomas que a gente tem, e que assim como esses biomas, eles não seguem as fronteiras entre municípios, estados e países, né? São povos cujas características territoriais, elas podem ser completamente diferentes, tanto em termos de recursos disponíveis, de cosmovisões, de clima, de alimentos, de cultura, de línguas, os povos que têm contato mais recente, os povos isolados e, claro, né, os povos que já estão em contato com a sociedade envolvente há mais tempo, entre muitos outros. Ou seja, a gente não consegue generalizar os povos indígenas em uma coisa só, em uma identidade única. O máximo que a gente pode fazer aqui é tentar compreender as agendas comuns dos diferentes povos indígenas no Brasil, que convergem, né? E tentar de alguma forma caracterizar e comparar com os poucos dados que a gente tem, os seus sistemas alimentares, o seu cenário da soberania e segurança alimentar e nutricional. E aí, para isso, a gente precisa começar falando sobre o que é vulnerabilidade, né? O que se entende por vulnerabilidade nesse contexto dos sistemas alimentares indígenas. Existem vários tipos, conceitos e aplicações em relação à ideia de vulnerabilidade, mas aqui a gente vai usar um conceito de vulnerabilidade em saúde que é relacionada ao clima e vamos pensar especificamente o exemplo dos sistemas alimentares. Então, a vulnerabilidade ela é multidimensional. Ela integra 3 componentes básicos, que é a exposição, a sensibilidade à exposição e a capacidade adaptativa. A exposição, ela consiste, né, nos estresses ambientais ou climáticos que estão presentes ou não e qual que é a sua magnitude em uma determinada comunidade. Então, por exemplo, secas, inundações, aumento do nível do mar, aumento ou diminuição do nível dos rios, aumento das temperaturas, etc. Já a sensibilidade à exposição é o quanto os sistemas alimentares estão suscetíveis a essa exposição. O quanto que as secas, as inundações, o aumento das temperaturas, tudo isso vai gerar restrições em elementos da segurança alimentar, como acesso, como disponibilidade, como a qualidade dos alimentos. E essa sensibilidade ela vai depender muito das características das condições climáticas e da natureza dos sistemas alimentares. São 2 elementos que contribuem para a gente conseguir entender como está a sensibilidade à exposição em uma determinada comunidade. Já a capacidade adaptativa, ela é a habilidade dos indivíduos, da comunidade, das instituições, enfim, de se ajustarem às sensibilidades de exposição que são relacionadas com o sistema alimentar para moderar potenciais impactos à saúde e aproveitar oportunidades para evitar atividades que possam aumentar a vulnerabilidade e reduzir a resiliência. Então, por que é indissociável falar? A gente começou a falar de clima, né? Falamos então sistemas alimentares indígenas, começamos falando de clima. Por que é indissociável falar de clima quando estamos falando de sistemas alimentares, especialmente os indígenas? Vamos lembrar aqui que no ano passado, 2024, foi considerado o ano mais quente já registrado na história, com 1,6 graus acima dos níveis pré-industriais para a temperatura média global anual, né, que é um cálculo que é feito.
Ou seja, com isso a gente já ultrapassou a meta de limitar o aumento da temperatura até 1,5 graus, que era a meta do Acordo de Paris. Segundo o IPCC, a cada 1 grau de aumento no aquecimento global, aproximadamente 7% da população global fica exposta a uma diminuição de recursos hídricos renováveis de pelo menos 20%, ou seja, o aumento das temperaturas está diretamente relacionado com a disponibilidade de água. E a água é fundamental para tudo, inclusive, claro, para os sistemas alimentares. Na Amazônia, por exemplo, com aquecimento global de 1,5 graus, já tem uma previsão de que a escassez de água destinada para a agricultura, ela vai pelo menos duplicar em grandes áreas desse bioma. E já existe uma diminuição de águas subterrâneas na bacia do rio Amazonas e uma tendência de aumento da temperatura para toda a Amazônia brasileira. Ou seja, o aquecimento global impacta diretamente os recursos hídricos, que são fundamentais. Então, a falta de água, ela vai gerar uma série de repercussões aí para os sistemas alimentares, que não são sistemas isolados das pessoas, né? Então, com o aumento da demanda por irrigação agrícola, em função dessa diminuição de umidade, tanto do solo quanto do ar, né, e uma redução do rendimento de alguns cultivares com menores concentrações de nutrientes, inclusive, e isso está associado com o aumento da prevalência de fome e desnutrição. É claro que para as comunidades indígenas mais expostas e mais sensíveis e com menor capacidade adaptativa, a gente vai ter coisas que são, a gente vai olhar para as pessoas, né, para os desfechos das pessoas, não para o sistema alimentar como um objeto de estudo isolado, assim. Então, insegurança hídrica, desidratação, questões relacionadas com higiene, saneamento, doenças infectocontagiosas, tudo isso que a gente considera que são desfechos de saúde relacionados, sensíveis ao clima. Isso só para falar de alguns aspectos, né, que a gente está começando a conversar, que estão relacionados, clima e segurança alimentar estão relacionados. Então, falar de clima, começando a falar de clima, mas falar de clima não basta, porque os indígenas, eles não estão somente expostos à mudança climática. Os povos indígenas, eles também estão expostos a diversas atividades econômicas, legais e ilegais, que ocorrem no entorno dos seus territórios e que podem impactar os seus sistemas alimentares. É o caso da mineração, do garimpo ilegal, da extração de madeira, do agronegócio com a soja, com a pecuária, das grandes obras hidrelétricas, construção de estradas, da contaminação por agrotóxicos, por metais tóxicos, a grilagem de terras, a especulação fundiária, enfim, há uma série de pressões, as invasões. E um exemplo que ficou muito marcado, né, na sociedade brasileira é o exemplo emblemático da crise humanitária que foi vivida pelos povos que vivem no território indígena Yanomami, que ganhou atenção no início no início do ano de 2023, quando o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional nesse território, em função de uma grave situação de desassistência sanitária, desnutrição severa, surtos de malária e insegurança alimentar, relacionados com a presença do que a gente estima mais de 20 mil garimpeiros ilegais na região, que é quase, inclusive o número de pessoas, são quase 32 mil pessoas que habitam esse território. É a maior terra indígena do Brasil. De 2019 a 2022, 538 crianças menores de 5 anos morreram no território do Dicey Yanomami, sendo 495 óbitos relacionados, considerados dentro de critérios de evitabilidade. Então, 90% dessas crianças morreram por causas evitáveis. E a atividade de garimpo ilegal na terra Yanomami, ela causou, então, muita devastação, uma série de problemas de saúde e de violência, contaminou os rios com mercúrio e outros elementos tóxicos, e isso comprometeu de muitas formas
a vida, o bem viver, a saúde, a alimentação dos Yanomami e outras etnias que vivem lá, comprometeu a pesca, espantou a caça, interrompeu o cultivo tradicional das roças e, claro, escassez de comida, né? Muitas doenças, muita escassez de comida, e as comunidades acabaram dependendo muito mais de suprimentos externos. E quando era possível acessar, muitas famílias passaram fome, passam fome até hoje nesse lugar, nesse território. E isso agravou então os quadros de desnutrição e de outras doenças, né? Então hoje o que a gente tem é um estado grave de insegurança alimentar e nutricional no território Yanomami. Mas tem uma perspectiva um pouco mais otimista, porque com a desintrusão dos garimpeiros, né, que vem acontecendo, os Yanomami já tem notícia de que os Yanomami conseguiram retomar plantio, coleta, e parece que a sua soberania alimentar está gradativamente melhorando, assim, né, o cenário diz. E a gente pode ver isso através dos boletins que são emitidos pela CESAI, mas que ainda há muito pela frente, assim, né, um trabalho que precisa ser feito. Então, até agora, já são 2 elementos principais de exposição que a gente falou. Falamos da mudança climática, falamos das atividades econômicas legais e ilegais. No entanto, os sistemas alimentares eles também mudam em função de outros fatores, como a colonização, a globalização, a urbanização. São fenômenos que fazem com que aumente o consumo de alimentos externos, industrializados e, com certeza, ultraprocessados também. Ainda que os indígenas compreendam que a comida não indígena, muitas vezes, ela é mais cara, ela necessita de mais deslocamento para acessar. Mesmo que eles entendam que a qualidade dessa comida não é boa e que o conteúdo nutricional não é bom, a gente vê que tem um aumento, um consumo crescente desses alimentos nos territórios, das mais diferentes formas. Isso é um padrão de transição nutricional que a gente não vê só no território indígena, vê também na sociedade envolvente, e a gente sabe que também afeta territórios indígenas em todo o mundo. E isso tem uma repercussão para condições crônicas, sobrepeso, obesidade. Em 2022, uma revisão sistemática analisou dados de 33 etnias brasileiras e reforçou a associação entre urbanização e piora da saúde. Então, indígenas em áreas áreas urbanas, por exemplo, têm 3,5 vezes mais obesidade do que os indígenas que vivem em terras indígenas. E a mortalidade cardiovascular foi de 2,5 vezes maior em regiões mais urbanizadas. Então, a gente pode ver como é diferente o contexto das terras indígenas e o contexto do meio urbano, né, que abriga a maior parte dos indígenas no Brasil hoje. Vou citar aqui o exemplo do território indígena do Xingu, que ao longo das últimas 6 décadas, os estudos realizados com diferentes etnias do Xingu mostram que tem uma marcante transição alimentar e nutricional, que é acompanhada de uma série de condições crônicas. O primeiro estudo, que foi de 1964, apontou baixos níveis de frações lipídicas, essas são todas palavras que o estudo usa, tá? Frações lipídicas, ausência de aterosclerose, bom desenvolvimento muscular e ausência de desnutrição. Em 1981, os indígenas mantinham baixos índices de hipertensão, bom estado nutricional relacionado à alimentação tradicional, alta atividade física e baixos níveis de estresse. Em 1989, o estudo Intersalt reforçou esse cenário. Então, nenhum caso de sobrepeso e obesidade foi identificado, com prevalências baixíssimas de hipertensão e IMC demonstrando eutrofia. A partir dos anos 2000, esse cenário muda. Então, em 2007 e 2009, os estudos com os grupos dos troncos linguísticos Aruac e Caribe apontaram pela primeira vez prevalências significativas de sobrepeso, obesidade central, dislipidemias e glicemia alterada. Ainda em 2009, entre os Kiseide, os pesquisadores observaram um padrão semelhante de agravos metabólicos, embora ainda sem casos de diabetes ou síndrome metabólica, por exemplo.
Na década seguinte, esses dados eles se tornaram ainda mais alarmantes. Então, um estudo longitudinal com SCISAID mostrou uma incidência alta de excesso de peso, obesidade central, dislipidemias, hipertensão, síndrome metabólica e pela primeira vez foram identificados casos de diabetes do tipo 2. Então, nessa ocasião, os autores discutiam que fatores como as mudanças nos padrões alimentares e maior contato com centros urbanos, eles passaram a contribuir para esses desfechos de condições crônicas. Em 2013, os CAIAB também apresentaram essas altas prevalências de obesidade central, alterações lipídicas e glicemia de jejum alterada. Então, assim, o que a gente pode concluir, né? Que esse panorama revela que tem uma mudança substancial aí de um perfil nutricional considerado saudável, sustentado pela alimentação tradicional, pela atividade física intensa até os anos 2000, e depois um cenário preocupante de aumento contínuo dessas doenças crônicas não transmissíveis. E essa transição alimentar no território indígena do Xingu, então parece ser resultado de transformações socioeconômicas, ambientais e políticas, que vão impactar diretamente o modo de comer desses povos que mudou muito nos últimos anos. E em conversas com os xinguanos eu percebo que isso gera uma grande preocupação entre eles da comida não indígena entrando no território. Então, ainda que os territórios indígenas e seus sistemas alimentares no Brasil eles sejam diferentes entre si, que foi o que a gente falou lá no início, e as exposições aos diferentes eventos climáticos, pressões econômicas e globalização também vai variar, a gente observa que tem uma similaridade que converge na degradação dos sistemas alimentares indígenas hoje. Então, esses três fatores, eventos climáticos, pressões econômicas e globalização, aumenta a sensibilidade e exposição e restringe a capacidade adaptativa, afeta os sistemas alimentares e afetando os sistemas alimentares, a gente vê um impacto negativo nos desfechos de segurança alimentar, saúde e nutrição. Então, por exemplo, como que isso acontece, né? Alguns poucos exemplos, né? Porque a gente sabe que são muitos. Animais que antes habitavam um território determinado, que eram caçados para servir de alimento para a comunidade, fonte de proteína, passam a migrar em busca de comida ou de água, porque agora naquele território, no entorno, não tem mais comida ou água para eles. E aí, então, esses animais não estão mais disponíveis para serem caçados e consumidos pelas pessoas. Ou então, a qualidade nutricional das plantas, né, que são os cultivares, e dos animais usados como alimento se modifica, diminuindo o conteúdo de nutrientes, né? Isso acontece com os peixes, acontece com a caça, tá acontecendo com a mandioca, com muitos outros cultivares. A gente vê vários estudos sobre isso no mundo, né? Diminui a quantidade de comida, né? Ou quantidade de alimento, é exemplo do volume de peixes que muda, né? A gente tem escutado, os peixes estão mais magros, os peixes estão mais escassos, o rendimento das plantações está diferente, as roças muitas vezes têm sido completamente destruídas, né? E o calor excessivo, que às vezes não permite que as pessoas consigam trabalhar no sol quente, e aí a força de trabalho, que a gente sabe que é muita para a manutenção do sistema alimentar indígena, reduz. E também força a estratégia de adaptação, né? Então parece que muitos povos indígenas no Brasil, eles têm enfrentado algum desses cenários. E essas mudanças, elas também consistem em mudanças socioculturais. Isso gera redução do compartilhamento de alimentos, a diminuição das atividades de caça, as dificuldades em transferir conhecimentos tradicionais dos sistemas alimentares para as gerações mais novas, entre muitos outros. E tudo isso são impactos para a segurança alimentar. E também, a gente também vê impactos na saúde física, como desnutrição, doenças transmitidas por alimentos, pela água, e também condições como outras doenças que parecem que não estão tão relacionadas com o sistema alimentar, como as doenças transmitidas por vetores, doenças relacionadas ao calor, traumas físicos,
devido a, por exemplo, eventos climáticos adversos, tudo isso adoece as pessoas. E, em última instância, elas também não conseguem mais trabalhar na roça, né? Elas também não plantam, elas também não colhem. Fora, além das questões físicas, né, toda a repercussão emocional, mental, espiritual, cultural, tudo isso são consequências de um sistema alimentar que vem sendo degradado. E o que a gente sabe sobre a segurança alimentar e nutricional no contexto indígena no Brasil? A verdade é que a gente não tem muitas informações e a gente tem dados muito desatualizados. As principais razões que são descritas na literatura são o tamanho do país, as dificuldades de acesso nos territórios, né, mais distantes, a dificuldade de comunicação de língua, né, com os povos indígenas. Mas enfim, a gente sabe aí que tem muitas outras razões para que isso não aconteça da forma que deveria. E um grande exemplo, né, do quanto essa população está invisibilizada entre grandes pesquisas nacionais que expõem a situação da insegurança alimentar no Brasil é o inquérito de insegurança alimentar, o VIGISAM, da Rede Pensam, que não inclui os povos indígenas. Isso é uma limitação que os autores reconhecem, uma limitação inerente à forma com que esses estudos são feitos, mas mostra uma lacuna importante, né? A gente não tem dados a nível nacional sobre insegurança alimentar no contexto indígena. E um dos primeiros estudos de cunho nacional que a gente teve, que revelou a questão da fome entre os indígenas no país, foi o Mapa da Fome, publicado em 1994, que deu subsídio à primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar. E nesse estudo, os autores reuniram relatos de 128 terras indígenas e, através dessas informações, eles concluíram que pelo menos 28,27% dos indígenas no Brasil estavam com o que eles chamam, nesse estudo, de dificuldades para garantir com segurança um bom padrão alimentar e de saúde. Já entre 2008 e 2009, houve também o primeiro, o último, único inquérito nacional de saúde e nutrição indígena, que foi publicado em 2009, e ele é considerado um marco para a saúde indígena porque foi a primeira grande pesquisa com amostra representativa no Brasil, com o objetivo de caracterizar o estado nutricional de mulheres entre 14 e 49 anos e crianças menores de 5 anos de idade. Nesse estudo, os pesquisadores encontraram um quadro marcado pela desnutrição. Cerca de 25,7% das crianças apresentavam déficit de crescimento para a idade e 51,2% apresentavam anemia. Em comparação com crianças não indígenas, essas prevalências elas são muito altas, como vocês podem ver, né, que nessa mesma época 5,5% das crianças da mesma faixa etária tinham déficit de crescimento e 20,9% tinham uma anemia. Em relação às mulheres indígenas, a gente vê que 46% apresentavam sobrepeso e obesidade e 32,7% apresentavam anemia, né, dados de 2008 e 2009. Uma coisa importante da gente falar aqui é que avaliar estado nutricional não é avaliar insegurança alimentar e nutricional. Uma pessoa ela pode ser considerada eutrófica, né, dentro de um IMC de normalidade, quando a gente vai olhar estado nutricional, e ela pode estar vivendo com insegurança alimentar. E a mesma coisa para diagnósticos de condições crônicas. Uma pessoa com diabetes, hipertensão e obesidade, por mais que sejam condições relacionadas com o consumo alimentar, essas pessoas podem estar em insegurança alimentar. Portanto, quando a gente avalia condições crônicas, né, isso não reflete necessariamente a segurança alimentar e nutricional, por mais que a gente possa usar aí indicadores paralelos para construir um cenário que a gente possa, que nos dê alguma base para analisar, né? Então, qual a melhor forma de avaliar a segurança alimentar e nutricional no contexto indígena, então, né? Se esses indicadores eles não são os melhores. A verdade é que não existe uma resposta única, então eu vou fazer algumas reflexões aqui para a gente pensar a avaliação da segurança alimentar e nutricional nesse contexto.
Na publicação do Mapa da Fome, lá na década de 90, eles já reconheciam que o recorte a partir da renda familiar para compreender a insegurança alimentar era algo que era quase completamente inoperante, nas palavras deles, em alguns territórios, que é um recurso que a gente usa muito, né, na sociedade envolvente, no meio urbano, enfim. Por quê? Porque os sistemas alimentares indígenas, especialmente nos territórios, eles são muito menos dependentes de valores monetários. E isso também foi evidenciado pelo MDS, que em 2014 apontou que para avaliar a insegurança alimentar e nutricional entre povos indígenas, poderia ser possível, né, adaptar as perguntas que se referem à falta de dinheiro para comprar comida, que estão lá presentes na EBIA, na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, pela expressão recursos. E a EBIA, vamos lembrar aqui, provavelmente ao longo do curso isso já foi visto, estudado, mas vamos lembrar que há uma escala que ela é muito utilizada em inquéritos nacionais, como a PNAD, PNDES, e identifica níveis de segurança alimentar e insegurança alimentar, que vai de leve, moderada até grave. A EBIA, ela varia de uma forma direta uma das dimensões da segurança alimentar e nutricional de uma população, que é por meio da percepção e experiência com a fome no nível domiciliar. Ou seja, a segurança alimentar e nutricional ela é muito mais ampla do que somente a fome. Então, uma pessoa em segurança alimentar e nutricional não necessariamente está numa situação de fome, embora todas as pessoas numa situação de fome estejam em segurança alimentar. É importante a gente destacar essas variações conceituais também. A EBIA ela é um instrumento com uma alta validade para fazer diagnóstico de INSAN no Brasil, né, de INSAN, e ela é capaz de mensurar a dificuldade de acesso familiar aos alimentos e também as dimensões psicológicas e sociais da insegurança alimentar. Uma ferramenta muito reconhecida no Brasil e no mundo. Mas é importante ressaltar que a EBIA ela é um método quantitativo que mede um fenômeno de natureza social. Então é inegável que estudos qualitativos eles contribuem para uma compreensão muito mais aprofundada da segurança alimentar e nutricional, enquanto os estudos quantitativos servem para dados populacionais que podem eventualmente formular políticas públicas, intervenções, que esses estudos qualitativos não vão fornecer. Então, isso já é uma questão que nos faz refletir qual é a melhor forma de avaliar a segurança alimentar no contexto indígena. Vai depender muito do objetivo. E, bom, quando a gente fala especificamente dos povos indígenas, né, voltando para essa especificidade, existe a EBIA ou as EBIAs indígenas, que é uma tentativa de ampliar o alcance dessa escala para essa população. Qual que é a questão da EBIA indígena? Eu vou usar como referência esse estudo que é intitulado A Medida da Fome, as escalas psicométricas de insegurança alimentar e os povos indígenas no Brasil, que fala que até 2020 as diferentes versões da EBIA indígena só foram aplicadas entre alguns povos, como os Terena, os Guarani e os subgrupos Guarani, os Canamari e os Colina. Existem muitas limitações dessas diferentes versões da EBIA indígena, né, segundo esses autores, no sentido de usar no seu processo de adaptação um painel de especialistas com pesquisadores não indígenas, ou fazer esse processo em português, ou eventualmente documentar que houve constrangimento para falar sobre esse tema, que a gente sabe que é um tema sensível, e que a gente talvez não faça ideia ainda do quão sensível é para algumas etnias, comunidades indígenas. Outras limitações também, não captar a sociobiodiversidade, que é fundamental no território indígena, não captar variações regionais com uma sazonalidade, fundamental também. Então, é claro, a EBIA ela não foi pensada para isso, ela foi pensada para uma outra finalidade. Fora que o objetivo de uma escala, assim, normalmente é criar essas comparações, identificar quem está em maior risco, mais vulnerável, eventualmente planejar intervenções. E como que a gente faz para, ao mesmo tempo, garantir essa comparabilidade e contemplar a diversidade desses povos, né? A diversidade de situações de terras indígenas, de ecossistemas e graus de degradação,
de históricos de contato diferentes, de modos de interação com não indígenas diferentes, interação com mercados e economias diferentes. Sem contar as línguas, a cultura, as modalidades de parentesco, a organização social, é muita diversidade no contexto indígena no Brasil. E quanto mais se estuda formas de criar uma EBIA que seja adaptada e aplicável aos diversos contextos indígenas brasileiros, mais se compreende que medir insegurança alimentar entre esses povos é um grande desafio. E é claro que é louvável e muito útil, né? A gente viu que não tem dados a nível nacional. Claro que é louvável e útil que a gente se esforce para medir insegurança alimentar e nutricional a nível nacional, mas assim, ainda precisa avançar muito nesse campo para entender como fazer isso. Mas a nível local, né, eu gostaria de citar um trabalho feito nas retomadas Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que foi publicado em 2023. Esse estudo utilizou a EBIA indígena, que passou por um processo de adaptação e de validação, usou também muitos outros instrumentos, e nesse estudo, os pesquisadores eles mostraram que a insegurança alimentar e nutricional é de 77% nessas retomadas Guarani Kaiowá, sendo que a INSAM moderada ela está presente em 22,2% dos domicílios e a grave está presente em 11,4% dos domicílios. E uma particularidade desse território, que a gente já falou aqui, né, que a insegurança alimentar, no caso dessa retomadas Guarani Kaiowá, ela parece que está associada com a renda familiar. Ou seja, as famílias sem renda mensal, elas sofrem muito mais de insegurança alimentar moderada e grave quando comparadas às famílias com renda acima de um salário mínimo. Aqui, então, só para vocês conseguirem ver um pouquinho das perguntas, né? As 8 perguntas da EBIA indígena usada por esse estudo para entender esse cenário entre os Guarani e Kaiowá. Bom, então se a gente usando a EBIA indígena tem muitas limitações, para onde que a gente corre, né? Nesse mesmo estudo que eu citei, os autores discutem que estudos etnográficos que possam apontar com profundidade temporal, eles poderiam sugerir caminhos para entender a relação desses povos com a sua comida, poderiam entender quais são as epistemologias, outras epistemologias, né, epistemologias indígenas, inclusive outros conceitos, inclusive a própria noção do que é segurança alimentar para esses povos. E nesse sentido, eu trago um estudo que foi realizado entre os Axinincas, no Alto Rio Envira, que é localizado na Amazônia brasileira, entre o estado do Acre e do Peru, que identificou que a segurança alimentar e nutricional, na percepção deles, está associada com 5 principais elementos. Consumir alimentos de plantios tradicionais, considerados fortes, como banana, milho, feijão. Consumir alimentos sagrados, como a mandioca. Consumir regularmente comidas da sua culinária tradicional, utilizando ingredientes encontrados no território, através da caça, da pesca e da coleta. Manter o conhecimento tradicional e, por fim, trocar alimentos junto aos parentes com base nas relações de reciprocidade. Ou seja, aqui a segurança alimentar ela é indissociável da cultura, ela é indissociável da demarcação do território, porque para isso acontecer precisa de um território demarcado, da sociabilidade. E não se trata somente de qualidade e quantidade suficiente em um determinado período de tempo. Então, a própria noção de segurança alimentar para eles é outra. Isso falando de uma etnia, né? Então, com isso, a gente pode concluir que os povos indígenas se encontram em segurança alimentar? Parece que sim, né? Ainda que com as dificuldades aí nas pesquisas, concepção de que a segurança alimentar e nutricional ela pode estar distorcida aí, né? Que muitos estudos acabam juntando o estado nutricional, as condições crônicas, o estado de saúde, enfim, para fazer essa inferência. A gente sabe que em relação à sociedade envolvente, percebemos que quando se trata de povos indígenas, os indicadores quase sempre são piores. Então, isso me faz pensar que a gente precisa estudar mais esse tema e agir mais nesse sentido, valorizando os conhecimentos indígenas.
E um ponto fundamental para isso, né, para a gente conseguir estudar e agir, é a importância do território, né, para esses povos, e a gente vai para a demarcação das terras, né, que é esse elemento fundamental. Então, desde a colonização, as terras indígenas vêm sendo tomadas ao longo dos anos, degradadas, os espaços reduzidos, os rios e as terras contaminados. Isso é uma violência e um processo de adoecimento da terra. Assim como o corpo, ele não é somente um conjunto de células, o território ele também não é um cenário onde se vive ou se planta ou se tem recursos. É também, mas não é só isso. Então, para muitas cosmogonias indígenas, existe uma subjetividade dessa relação território, corpo, espírito. Muitos autores indígenas utilizam essa tríade, onde a cura da terra e a cura do corpo estão intimamente relacionadas. Então, por isso que a demarcação ela é fundamental para a garantia de segurança alimentar e nutricional. Tivemos aí alguns avanços na proteção territorial, mas muitos retrocessos também com essa discussão evidenciada, né, aí pela discussão do marco temporal nos últimos tempos. E assim, isso é o passo mais básico e primordial, uma garantia de um direito básico, que é a demarcação. Depois dessa garantia, a gente ainda tem muito o que fazer. O mapa da fome indígena que eu já mostrei, né, na década de 90, ele já mostrava que hoje, né, tá ainda mais claro para a gente, que a simples garantia formal, jurídica, administrativa de uma parte de terra, né, de uma parcela de território para as populações indígenas não é suficiente para garantir a sua segurança alimentar. Ou seja, a demarcação é fundamental, mas isso é possível pensar em outros direitos a partir dela, mas não garante a segurança, a soberania alimentar e nem as condições necessárias para o exercício da segurança alimentar. Por quê? Né? Os entornos das terras indígenas, como a gente já falou, e a gente pode voltar lá para aquelas 3 principais exposições que eu comentei no início, a crise climática, as pressões socioambientais e a globalização, são fatores que pressionam esses territórios. E também ter pessoas fortes, saudáveis, desejantes de trabalhar na roça é uma coisa que vai fazer diferença para esse sistema alimentar. Ter ou não ter invasões, ter ou não ter desmatamento, destinar para os indígenas as terras degradadas, né? Muitos indígenas recebem terras degradadas, em solos explorados, com recursos hídricos poluídos, né? Então os rios estão poluídos com agrotóxicos, com pesticidas, com mercúrio, os peixes estão morrendo, a biodiversidade está degradada, tudo isso afeta o exercício da soberania e da segurança alimentar e nutricional. A gente sabe que, inclusive, tem vários exemplos de recuperação de terras degradadas a partir de iniciativas de manejo, né, entre os indígenas, mas é mais uma luta, assim, né, não precisava ser assim. São muitos elementos, então, que vulnerabilizam os povos indígenas, como a gente falou. E eu acho que a essa altura a gente já entendeu aqui que a vulnerabilidade ela não é uma condição inerente, inata, a esses povos que muitas vezes um racismo aí com povos indígenas faz com que as pessoas acreditem nisso. A vulnerabilidade ela é uma consequência de todo esse processo que a gente conversou, é uma ocorrência, é um estado, é uma situação que pode ser inclusive modificada e deve ser vista dessa forma, como algo passível de ser modificado. Por isso que o termo vulnerabilizados ele pode ser mais interessante nesse contexto do que o termo vulneráveis. E por que isso também, né? Às vezes parece que é só um preciosismo gramatical, assim, e na verdade não. Esse jogo das palavras, ele faz com que a gente possa abrir espaços para enxergar as potências indígenas, né? Que são muitas em termos de construção de sistemas alimentares sustentáveis e como resposta às suas necessidades territoriais e não somente às suas vulnerabilidades. Ou seja, eles não são apenas vítimas de um sistema, eles se adaptam para continuar existindo, eles têm potencial e são capazes de contribuir com ações estratégicas também a nível nacional, inclusive
o terceiro plano de segurança alimentar e nutricional fala sobre isso, sobre a importância dos povos indígenas em ações estratégicas, como a recuperação das pastagens degradadas, o tratamento de resíduos, a substituição de insumos que são sintéticos, né, agrotóxicos, enfim, por bioinsumos. E tudo isso está em consonância com, por exemplo, Pronara e Planapo, né, com planos nacionais. Então, é fundamental a gente pensar não só a vulnerabilidade, mas as potências dos indígenas e dos seus sistemas alimentares. Isso através das suas concepções, das suas nomeações, dos seus conhecimentos, que vêm sendo aí construídos a partir da observação minuciosa, né, testagens nos territórios e vivências, e principalmente transmitidos através da oralidade, por muitas vezes, dependendo da etnia do território, por milênios, né? E entre essas poucas pesquisas, existem poucas pesquisas sobre sistemas alimentares em contextos indígenas do sul global, quando a gente compara com as pesquisas sobre sistemas alimentares de modo geral, né, a nível regional e nacional. E quando a gente compara também indígenas do sul e indígenas do norte global, a gente tem muito menos coisas no sul global. Enfim, mas entre essas poucas pesquisas que consideram não apenas as vulnerabilidades, mas também potencialidades, como as medidas de adaptação, eu gostaria de destacar esse estudo que foi conduzido por pesquisadores do grupo IPON, que eu já citei aqui, que é a Indigenous Peoples Observatory Network. Eles realizaram uma pesquisa participativa no território Shawi, na Amazônia peruana. E os Shawi, assim como muitos povos indígenas aqui no Brasil, eles não usam agrotóxicos, eles conservam as sementes, eles cuidam do solo, eles têm as suas estratégias tradicionais de adaptação, se é necessário, eles mudam o lugar do cultivo, eles mudam de lugar de habitação. Ou seja, eles estão aí se relacionando com o seu entorno ativamente, aprendendo com ele e fazendo o seu manejo. Então, o seu conhecimento é fundamental nesse sentido. Eles compreenderam coletivamente que a ciência convencional poderia dialogar com esses saberes e realizaram análises de nutrientes das suas batatas tradicionais, né? Pediram essas análises. E viram que as batatas tradicionais que são cultivadas pelo Shawi, elas apresentam mais ferro, mais vitamina A, mais fibras do que as batatas convencionais, né? As conhecidas batatas inglesas aí. E frente às preocupações da comunidade com o aumento das temperaturas e se isso poderia fazer com que essas espécies de batatas que são tão importantes para eles se perdessem, uma das ações encaminhadas nessa pesquisa foi a criação de uma roça comunitária com o objetivo de transmitir conhecimento sobre essas batatas, promover a troca de sementes entre mulheres, dialogar com uma rede gastronômica local para fomentar reconhecimento e agregar valor econômico às variedades cultivadas. Lembrando que tudo isso é uma pesquisa participativa, isso foram propostas também dos indígenas, né? Não é a gente, não indígenas chegando lá e falando o que eles têm que fazer. Então, ao preservar essas variedades, os Shawi, eles estão também salvaguardando os alimentos nutritivos, protegendo a saúde, promovendo a segurança alimentar. E eu gosto muito desse estudo porque ele mostra justamente que os sistemas indígenas, eles estão sempre localizados e contextualizados com base no território. Então, assim como a gente vai para o território para identificar o que está acontecendo, as respostas para os problemas e as trajetórias de adaptação, né? Quando a gente fala em respostas, é muito mais factível isso, elas também estão no território. E bom, por fim, como que a gente estuda então os sistemas alimentares indígenas? A forma com que a gente estuda sistemas alimentares indígenas, ela pode ser completamente diferente de como a gente estuda sistemas alimentares de modo geral. Não tem como a gente olhar para as dimensões de produção, transporte, armazenamento, comercialização, consumo de alimentos, olhar para os seus drivers, né, seus determinantes proximais, distais,
da mesma forma que a gente olha para a sociedade envolvente, né, que normalmente tem uma cadeia produtiva mais linear, assim, e com uma ausência de simbolismos também, né? E no caso dos indígenas, o sistema alimentar ele é carregado de simbolismos o tempo todo. Então, não tem como olhar para esse sistema sem olhar para a cultura, para o lugar dos rituais, das festas, das medicinas, do urucum e do genipapo, que interessantemente são dois elementos que estão aí em muitas, se não quase todas as etnias ao longo do Brasil, assim, que são alimentos, mas que têm uma função de pintura corporal, de proteção da pele, enfim, e manutenção da cultura, né? Qual que é o papel dos conflitos territoriais? Qual que é o papel da demarcação dos lugares sagrados, da espiritualidade, dos pajés? Qual que é o papel do sonho? É que para a gente não faria sentido a gente pensar o papel do sonho no sistema alimentar da sociedade envolvente? No território indígena, isso é um elemento que para algumas etnias pode ser um elemento fundamental. Qual que é o papel da arte? Qual que é o papel dos seres invisíveis? Como funcionam as questões de gênero, que são muito diferentes da forma com que a gente olha para as questões de gênero na sociedade envolvente. Esse desenho aqui, esse framework, ele vem de um documento da FAO, que é o Waipala Paper. O Waipala, para quem não sabe, é aquela bandeira indígena que tem vários quadradinhos que são 7 cores e cada uma significa uma coisa diferente. E aí seria um white paper, mas na verdade virou um Waipala Paper, né? Foi publicado pela FAO e foi escrito por indígenas do mundo todo e relata como são os sistemas alimentares indígenas e como que eles conversam entre si, nas seus diferentes sistemas. E eles costumam ser orientados por alguns elementos socioculturais bastante específicos, que são esses 5 que vocês estão vendo na tela. Então, as visões sobre o ecossistema, a natureza e o mundo, elas são informadas pela cosmogonia. A cosmogonia é um conjunto de crenças espirituais, de ritos, de práticas religiosas, de costumes de cada uma das sociedades indígenas. Então, tem uma perspectiva biocêntrica também, né, o biocentrismo, e essa perspectiva biocêntrica, ela está em oposição à perspectiva antropocêntrica da nossa sociedade envolvente, que orienta os nossos sistemas alimentares. O que também orienta nossos sistemas alimentares é o alimento como produto, é o alimento visando o lucro, né, comercialização aí. E nessa perspectiva, os humanos, eles, na perspectiva dos indígenas, né, os humanos, eles são apenas um componente nesse sistema, eles não são o centro, né? Esse sistema, ele não funciona para atender somente as suas necessidades ou a necessidade de uma população humana, né? É um sistema que coloca todas as entidades da natureza em lugares que são comuns, né? Que a gente não vê tanta hierarquia. E existe muito respeito à natureza e existe muito respeito às entidades da natureza de modo geral. É claro que as pressões socioeconômicas do sistema capitalista têm mudado esse cenário em muitos territórios, né? Porque a gente também não pode ter uma visão romantizada e idealista sobre como funcionam os sistemas alimentares indígenas, né? É verdade que isso tem mudado, mas a gente pode ver que, em geral, os sistemas alimentares indígenas têm isso em comum. Os direitos e o manejo coletivo desse sistema alimentar, então, não é baseado em propriedade privada, em propriedade individual, em privatização, em lucro, em desenvolvimentismo. Em relação ao conhecimento indígena, então, são fundamentados nesse sistema de conhecimento, como eu já falei, fruto de uma constante e de uma sistemática observação e experimentação do território, que é uma forma de fazer ciência também, assim como temos a nossa, e isso é aperfeiçoado ao longo do tempo. E esses conhecimentos são transmitidos inter e intra-gerações, né? Através da oralidade, principalmente. E por fim, a reciprocidade que apareceu lá entre os Axenincas também, que é essa ideia, né, o manejo territorial que ele é feito pelas comunidades indígenas,
ele não se limita somente à sustentabilidade dos recursos, né, o que vemos como recursos naturais para a produção de alimentos e manutenção da diversidade. Eles têm importância no mundo material e espiritual, e tudo isso é baseado em relações de reciprocidade. Isso com as pessoas, isso com a natureza, né, isso com os espíritos. E, bom, esses são os elementos básicos. A gente pode ver que eles são bastante diferentes, né, do sistema alimentar convencional. Bom, gostaria de agradecer, que a gente possa ir, que a gente siga juntos nessa luta, né, diária, fortalecendo a luta dos povos indígenas para garantir a sua soberania e a sua segurança alimentar e nutricional. Obrigada.